A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu li aqui em 1 Reis 3 e 9 e o versículo 12, onde nós estamos falando sobre Salomão. Hoje nós vamos aprender com Salomão, um dos maiores personagens da Bíblia, né? Todo mundo já ouviu falar de Salomão, que ele recebeu de Deus a sabedoria e riqueza. Então nós vamos entender o que ele pode nos ensinar sobre como lidar com o nosso dinheiro de forma sábia e prática no dia a dia. A sabedoria vem antes da riqueza. Então Salomão, ele pediu a Deus um coração sábio para governar o seu povo. Como está escrito, né, em 1 Reis aqui que eu acabei de ler. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Ele não pediu riquezas, como provavelmente você já ouviu, saúde ou fama primeiro. Por quê? Porque a sabedoria é o principal recurso para fazer as boas escolhas, inclusive as financeiras. E o que isso significa para nós, né? O que nós podemos levar para nós? Antes de eu investir, comprar um imóvel, trocar de emprego ou fazer qualquer decisão financeira importante, eu preciso buscar o conhecimento e o planejamento. Não dá para sair gastando sem entender o impacto que isso vai ter na minha vida financeira. E aqui que entram, né, o nosso estudo e o nosso aconselhamento e a disciplina. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso ter um planejamento. Antes de eu fazer esse planejamento, eu já orei, já coloquei diante de Deus e eu já pedi a direção dele. Eu faço esse planejamento, eu apresento esse planejamento novamente para ele. Então, antes de qualquer decisão, eu preciso entender aquilo que Deus tem para mim. E quando eu peço a sabedoria, eu estou pedindo esse discernimento, eu estou pedindo uma direção para ele e isso vai facilitar também o meu planejamento, vai facilitar e evitar que eu tenha prejuízos, que eu entre em alguma coisa que não era para mim. Então, isso é muito importante. Quando nós aprendemos a ter sabedoria, assim como Salomão, que pediu a sabedoria para governar, e o governo dele foi o governo, se nós lermos ali todos os reis, o governo dele foi o governo que teve menos guerra e que foi mais abençoado. Por quê? Porque ele teve sabedoria. Então ele teve sabedoria para falar, ele teve sabedoria para administrar, ele teve sabedoria para julgar. E isso é importante hoje em dia, porque muitas vezes a gente está tão atrás de tantas informações e a gente acaba não tendo sabedoria de como discernir aquilo que realmente faz sentido e aquilo que realmente é para mim. Então, é muito importante a gente pedir esse discernimento, pedir a sabedoria. O segundo ponto é o trabalho e o planejamento. Eles são essenciais. No livro de Provérbios, Salomão, ele fala muito sobre isso, né? Em Provérbios 10 e 4, ele fala: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Também em Provérbios 21 e 5, ele fala: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, a riqueza, ela não é fruto do azar ou da sorte, ela vem do esforço, ela vem do esforço consciente, do foco e principalmente do planejamento. Se você não sabe para onde vai o seu dinheiro, dificilmente você vai ter um sucesso financeiro. Então é muito importante a gente entender isso, que eu já falei sobre o contentamento, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o contentamento, e quando eu tenho sabedoria, isso também faz parte do contentamento. Lá no contentamento eu também falei sobre isso, que eu só vou ter realmente resultado naquilo que eu estou me esforçando. Então eu preciso ter um esforço consciente, o foco, a disciplina e principalmente eu preciso ter o planejamento. Então, na prática, o que nós precisamos fazer? Primeiro, fazer um orçamento mensal. Isso eu sempre vou falar, gente, porque é essencial eu ter um orçamento, é essencial eu entender os meus gastos. Então, eu vou registrar todos os meus gastos, eu vou ver aonde eu posso economizar, eu vou definir metas e eu vou conseguir pagar as dívidas, formar uma reserva ou até mesmo investir. Se eu não tiver um orçamento, eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu não sei exatamente quanto eu ganho, por mais que você ache que você sabe, quando você coloca na ponta do lápis, você vê que realmente
não é aquilo que você pensa. E os gastos muito mais, porque todo mundo tem uma ideia assim, eu consegui pagar todas as minhas contas, mas não sobrou nada, fiquei no 0 a 0. Será que você realmente conseguiu pagar tudo? Será que você realmente está vendo? Porque às vezes você deixou uma conta para o próximo mês e aquela conta ela já era referente ao mês passado. Então, quando eu faço um orçamento, eu estou vendo realmente aquilo que aconteceu. Tudo aquilo que aconteceu naquele determinado período. Por isso é importante você anotar os gastos. Todo consultor financeiro vai te falar isso, todo educador financeiro vai te falar isso, porque não tem como a gente analisar se eu não tenho os números. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso ter os números. Se eu não tenho o número, não tem como analisar. Se eu não sei como está a situação hoje, não tem como eu melhorar. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. E o terceiro ponto é evitar a ganância e o consumo desenfreado. Isso também faz parte do contentamento. Eu não vou consumir desenfreadamente porque eu estou contente. Salomão, ele também nos alerta sobre o perigo da ganância. Em Eclesiastes 5:10 está escrito: quem ama o dinheiro jamais se fartará do dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Esse é um ciclo perigoso que leva ao descontentamento e à ansiedade. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos e nós sempre queremos mais, mesmo que não precise. E como que nós podemos fazer para evitar isso? Primeiro, controle seus impulsos de consumo. Faça sempre a pergunta: eu realmente preciso disso? Isso vai me ajudar ou só vai me dar prazer momentâneo? Vai ser só para esse momento e depois eu nem vou mais querer saber disso. E mantenha o foco no que é essencial para a sua vida e os seus objetivos. E importante, lembre-se sempre, viver dentro das suas possibilidades. Isso é fundamental para você evitar o endividamento. E o quarto ponto é ser generoso e responsável. Por fim, Salomão, ele nos ensina que a riqueza também é para abençoar as outras pessoas. Em Provérbios 22:9, ele fala: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com os pobres. A generosidade, ela é um sinal de maturidade financeira e espiritual. Não adianta só acumular para si mesmo. O dinheiro, ele deve sim ser usado para fazer o bem, ajudar a família, a igreja ou a quem precise. Tudo isso dentro daquilo que eu já falei também no conteúdo de contentamento. Não é qualquer pessoa, não é para qualquer lugar, tem um lugar específico. E se você tiver essa sabedoria, se você pedir para Deus sabedoria, Ele vai colocar no teu coração exatamente quais são as pessoas que você precisa ajudar, aonde você precisa contribuir. E uma dica prática para você hoje é reservar uma parte do seu orçamento para doações. É isso que eu estou falando, para ajudar alguém, porque isso faz com que você tenha uma alegria no coração. É uma forma de honrar a Deus também com aquilo que Ele te confiou. Talvez na sua igreja, na sua cidade, aonde você está, tenha algum tipo de obra social onde você consegue contribuir. Nem sempre nós podemos contribuir financeiramente, mas você pode contribuir com o seu tempo. Isso também é uma forma de estar dando a alguém, é uma forma de eu estar doando. E quando nós doamos tempo, nós estamos doando muito mais do que recursos financeiros, porque o tempo é uma coisa que não volta. Recursos financeiros a gente consegue recuperar, mas o tempo é muito difícil. Então, quando nós falamos sobre doação, também pode ser do meu tempo, pode ser de alguma habilidade que eu tenha que eu possa ajudar outra pessoa, não necessariamente financeira. E para nós concluirmos isso, é muito importante a gente lembrar que buscar a sabedoria antes de tomar qualquer decisão financeira é fundamental para que a gente consiga realmente frutificar e crescer, trabalhar com diligência e planejar as nossas finanças, evitar a ganância, o consumo desenfreado e ser generoso e responsável com os nossos recursos. Isso é fundamental, eu aprender a ser responsável dos meus recursos. Se você aplicar todos os ensinamentos de Salomão, a sua vida financeira vai ser muito mais equilibrada, saudável e abençoada. Isso é fundamental e isso é importante para todo mundo. Isso é importante para mim, que acredito em Deus, é importante para você que não acredite talvez, mas quando eu tenho sabedoria para administrar os meus recursos, eu vou ter sim uma vida equilibrada, uma vida saudável e uma vida abençoada. E vamos finalizar com uma oração. Senhor, assim como Salomão pediu sabedoria, eu também peço que o Senhor me dê entendimento para administrar o meu dinheiro de forma sábia e segundo a sua vontade. Ajuda-me a ser diligente
a planejar, a controlar os meus impulsos e a ser generosa. Que eu possa honrar o Senhor com as minhas finanças e viver uma vida de contentamento e paz. Amém.